Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos falar sobre o Xavi porque a situação dele no Barcelona está longe de ser uma das melhores, né? Ontem o Barcelona empatou com a Inter de Milão em 3-3 e com a derrota que eles tiveram lá em Milão, no estádio Giuseppe Meazza, o Barcelona agora se vê numa situação tenebrosa na Champions League. Basicamente, se a Inter de Milão ganhar ou do Vitória Pilsen na próxima rodada, que perdeu todos os jogos no grupo até agora, ou do Bayern de Munique, que no contexto que o Barcelona precisa para se classificar, já estaria garantido em primeiro lugar no grupo, a Inter de Milão, e assim, garantido em primeiro lugar, já classificado, eles vão com um time reserva para enfrentar a Inter de Milão na casa deles. Eu não vejo necessidade do Bayern de Munique se preocupar com uma vitória ali, mas o fato é, a Inter de Milão tem tudo para classificar a próxima fase da Champions League com apenas uma vitória. Eu acho que o contexto é extremamente favorável. Não à toa, basicamente todo mundo está cravando o Barcelona na Europa League. E assim, 2 vezes seguidas na Europa League, com tantos reforços, né? Lewandowski, Rafinha, Condé. Você trouxe jogadores a custo zero como o Christensen e o Kessié, entende? E teve jogadores que eu não gostei. Eu não acho o Marcos Alonso uma boa contratação e o Xavi, pelo visto, ama ele, né? E o Bellerin é um cara que você tem que saber utilizar, senão ele não vai render. Então, a questão é, o Barcelona investiu pesado e vai de novo para a Europa League. E a questão é, vender o futuro do time, ativos do futuro, para no final naufragar na Europa League de novo, né? É complicado, né? E a gente vai debater um pouco sobre esse assunto, mas eu já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo aí para os torcedores do Barcelona que devem estar insatisfeitos aí com o Xavi, porque se quisesse retrospecto bom na La Liga, era só manter o Valverde, né? E o Valverde pelo menos passa da fase de grupos, não importa a dificuldade que o grupo tinha, né? E assim, vamos comentando sobre a situação. A gente tem que entender que o Xavi, nesse comando dele no Barcelona, na Champions League, até agora ele foi muito mal sucedido, né? Na última Champions League, ele teve uma situação em que ele herdou o time do Koeman não jogando nada, a situação estava bem problemática, e assim, ele empatou com o Benfica, deu sorte que o Seferovic perdeu um gol feito ali, que basicamente sacramentava a classificação do Benfica, e quando foi enfrentar o Bayern de Munique, ele foi loucaço, né? Que se propôs o jogo contra o Bayern de Munique, e assim, se o Nagelsmann, eu tô criticando muito o Nagelsmann, mas o cara sabe trabalhar armação rápida, ele sabe trabalhar transição bem. Eu acho que a marcação-pressão é o problema do jogo do Nagelsmann. E assim, aquele jogo foi um prato cheio pro Bayern de Munique aniquilar o sistema defensivo do Barcelona nos contra-ataques, na velocidade. E ficou muito nítido ali que o Barcelona precisava de ajuda para recuperar o melhor momento da temporada. Aí houve aquele mercado, né? Trouxeram o Aubameyang. Se a gente para pensar, todo mundo comentou muito sobre aquele mercado. Trouxeram o Adama Traoré, trouxeram o Daniel Alves, trouxeram um monte de gente lá. Mas eu acho que se a gente for parar para pensar, talvez o único que rendeu mesmo foi o Aubameyang. Ele nem tá mais no Barcelona, ele foi pro Chelsea, né? E assim, eles conseguiram na segunda metade da temporada, até com um retorno de alto nível do Dembélé, né, que quase foi vendido pela diretoria, porque tinha um salário muito pesado, a diretoria desesperada para vender o Dembélé, mas ninguém quis contratá-lo e ele também não quis sair, né? Então assim, basicamente, ele conseguiu naquele momento engatar uma boa sequência na segunda metade da temporada, e o Barcelona chegou na segunda posição da La Liga, o que foi bem satisfatório. Mas já no final da temporada teve algumas derrotas, já teve alguns sinais de oscilação, e aquela derrota contra o Frankfurt, para mim já foi um primeiro sinal de um problema que eu acho que seria crucial nessa Champions League, que é a falta de adaptação às circunstâncias que o jogo apresenta, que o Xavi tem. Porque o jogo, você ter uma ideia de jogo propositiva e tudo isso, é uma coisa, mas acho que o melhor técnico é aquele que consegue sair da zona de conforto mantendo o desempenho alto, né? Ele consegue bolar a melhor estratégia para desequilibrar o jogo a seu favor. Isso que um bom técnico faz assim nesses momentos, um técnico de elite. O Xavi possivelmente é um bom técnico, né? Ele consegue fazer o time propor o jogo muito bem. O ataque do Barcelona ele funciona bem, mas a questão é, quando o jogo pede algo diferente, ele não consegue fazer isso. O Frankfurt foi um exemplo muito bom disso, porque na Alemanha o Frankfurt jogou muito melhor que o Barcelona, e assim, só foi 1-1 porque o Barcelona deu sorte. Aí foi no Camp Nou, os torcedores do Frankfurt fizeram uma humilhação pro Barcelona, quase metade da torcida no Camp Nou era torcedores do Frankfurt, né? Que foi um espetáculo à parte naquela Europa League, a torcida do Frankfurt foi incrível, né? Mas assim, aí fazem 3-0 e eu não conseguia ficar chocado, porque eu vi o mesmo Barcelona do jogo de ida. O Xavi acreditou que só porque era em casa, né, e talvez porque ele colocou o Dembélé de titular no jogo, acho que ele tinha iniciado do banco contra o Frankfurt na Alemanha,
ele iria conseguir algo diferente, o Glasner fez ajustes, né? O Oliver Glasner entendeu que precisava fazer algumas mudanças para machucar mais o Barcelona, e como o Barcelona foi muito previsível, acabou eliminado da Europa League. E para mim aquilo foi um vexame, com o time que tinha, dava para ter sido campeão. E no final das contas eles foram eliminados pelo time que conseguiu o título e nitidamente não tinha um elenco tão bom quanto o Barcelona. Então assim, eu vi já naquele momento que o Xavi, se ele quisesse ter sucesso, ele precisaria se adaptar melhor às circunstâncias. Não é sempre que o jogo vai ter a sua cara. Às vezes o time adversário vai te exigir algo mais. Eu acho que é nesses momentos que o Xavi peca bastante como treinador. Porque nessa fase de grupos, a gente sabe que o grupo foi, como podemos dizer, azar, né, para o Barcelona, né? Se pegar um grupo desse, Inter de Milão e Bayern de Munique, mas essas situações acontecem. Inclusive o próprio Barcelona com o Valverde há um tempo atrás, teve grupo com o Tottenham e a Inter de Milão, teve grupo com o Borussia Dortmund e Inter de Milão, e ambos passou em primeiro. Porque se o time quiser ser campeão, ele tem que superar esses desafios, né? E naquela época o Tottenham do Pochettino no seu auge, no seu esplendor, né? Então assim, eram níveis semelhantes de grupos, e eu acho que esse elenco do Barcelona é muito bom. Eu acho que tem boas peças, tem problemas na defesa, eu acho que aí também tem o fato da diretoria ter focado muito no ataque, não tanto na defesa. Acho que o Condé foi uma boa aquisição, mas nas laterais podia ter tido umas opções melhores. A questão é, ele pegou um grupo que era sabidamente complicado, mas dava para passar. O Barcelona hoje tem peças para colocá-lo no mesmo nível desses times, né? Pelo menos para competir com eles. E contra o Bayern de Munique a gente viu o Barcelona competindo, mas precisou de 15 minutos do Bayern de Munique encaixando, entendendo o que precisava fazer para conseguir 2-0. E contra a Inter de Milão, nos dois jogos, o contra-ataque da Inter de Milão destruía a defesa do Barcelona na transição. A questão é, o Zaghi percebeu claramente: se eu fizer a ligação direta bem feita, se eu usar a velocidade e a transição ao meu favor, eu ia conseguir machucar muito a defesa do Barcelona. Em nenhum momento, o Barcelona fez um ajuste. Isso para mim é chocante. E eu acredito que esse jogo de ontem mostra muito isso, porque o primeiro tempo do Barcelona é muito bom. O Barcelona, ele deixa espaços, o Inter não chega a ter bons contra-ataques, mas ao mesmo tempo, a gente é compreensíveis, precisavam ganhar o jogo, fazem 1-0, mas acho que no segundo tempo, aí que era o Barcelona talvez ser um pouquinho mais pragmático, baixar o bloco, né? E não é o que eles fazem, eles tomam gols de contra-ataque de novo, entende? Eles tentam pressionar para fazer o 2-0, eu acho que ali tinha que ser um pouco pragmático, obrigar a Inter de Milão a sair um pouco mais da zona de conforto. Eles deixaram eles naquela zona, não à toa a posse de bola do Barcelona no segundo tempo é maior que a do primeiro. E assim, usando mais a velocidade e a transição, a Inter de Milão marcou 3 gols no segundo tempo. E assim, podia ter marcado mais. O Ter Stegen salvou uma lance ali do Asmani no final. E olha, é culpa do Asmani também não fazer aquele gol. Mas a questão é, aqueles lances mostram muito da displicência defensiva que tinha, que é algo que não acontecia com o Ernesto Valverde. O Valverde, por mais que ele tenha lá, muita gente critica o pragmatismo excessivo do Valverde, ele entende que o jogo, né, ele tem que também se preocupar com a defesa e que ele vai ter que tirar o time da zona de conforto em certos momentos, né? A questão é, o Xavi é sempre o mesmo ritmo, é sempre a mesma estratégia. E quando você é previsível contra técnicos que conseguem compreender isso, né, conseguem compreender os problemas do que você tem, isso acaba sendo um tiro no pé. E eu acho que esse é o problema do Barcelona hoje com o Xavi. É um time previsível. A questão é que, por ser muito talentoso, né, por ter muitas boas peças, tem jogos que vai adiantar o estilo do Xavi, vai dar certo, o time vai conseguir boas vitórias. Mas os jogos grandes, contra bons técnicos, isso vai ser problemático. Contra o Betis na última temporada, eles ganharam dos jogos, né? Mas eles perderam o outro, né? Porque o Pellegrini é um baita técnico. E os jogos o Barcelona conseguiu dominar. Contra o Unai Emery, de mesma coisa, né? O primeiro jogo o Barcelona foi até bem melhor, mas o segundo jogo, o Unai Emery dá um nó no Xavi, né? Então, assim, quando você pega esses técnicos melhores, com elencos que têm mais capacidade ali de bater de frente, né? Pelo menos dar uma equilibrada no jogo, aí o Xavi se prova um técnico que precisa melhorar. Enquanto ele ficar na mesma coisa, né? Eu acho que também isso é uma lição pro Barcelona, que o tic-tac nem sempre é a solução, né? Então, assim, enquanto ele ficar nessa dicotomia de sempre, jogar bonito, entende? Em vez de tentar ser um pouco pragmático em certos momentos para conseguir o resultado, o Barcelona vai continuar sendo um time imprevisível e os times que souberem se aproveitar disso vão complicar a vida deles. Então, nesse grupo eu acredito que quem soube melhor se adaptar às circunstâncias conseguiu avançar. E nesse caso, tanto Inzaghi, sua Inter de Milão, e Nagelsmann, seu Bayern de Munique, sobressaíram em relação ao Xavi e Barcelona. Para mim, o Barcelona não vai demitir o Xavi porque eu acredito que o Xavi é uma aposta que eles fizeram, o mercado foi positivo e tem méritos dele, mas o El Clássico pode ser um termômetro de quanto paciência eles vão ter. Se eles perdem o El Clássico não jogando bem, eu acredito que com certeza vai haver mais pressão por resultados, isso pode ser sim um problema para o Xavi.
Mas para vocês acham que o Xavi vai ser demitido ou ele vai manter aí seu cargo por muito tempo? Eu acho que isso é uma dúvida bem válida. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.